Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos para a nossa primeira aula de gramática da semana 8. Nós vamos falar então nessa aula especificamente sobre orações subordinadas adverbiais. Só lembrando, gente, que na semana passada, semana 7, nós trabalhamos o quê? As orações subordinadas substantivas e também as orações subordinadas adverbiais agora, são as adjetivas. Então, gente, nós terminamos essa semana de ver as tão temidas orações subordinadas. Mas, como nós já fizemos semana passada, essa semana eu preciso que vocês usem o livro de vocês. Então, vamos lá para a página 45. Nós vamos fazer os exercícios de 1 a 4. Bom, nós temos lá no exercício 1, dimensões da globalização. Você provavelmente ouviu muitas referências à globalização, mesmo que não saiba bem o que ela significa. O conceito de globalização é um dos que foram mais aplicados nos últimos anos, em debates na política, nos negócios e na mídia. Há uma década, o termo globalização era relativamente desconhecido. Hoje, está na boca de todos. A globalização significa que cada vez mais estamos vivendo num único mundo, em que os indivíduos, os grupos e as nações tornaram-se mais interdependentes. A globalização é muitas vezes retratada apenas como um fenômeno econômico. Muito disso se deve ao papel das corporações transnacionais, cujas operações massivas se expandem através de fronteiras nacionais, influenciando os processos de produção global e a distribuição internacional do trabalho. Alguns assinalam a integração eletrônica dos mercados financeiros globais e o enorme volume de fluxo de capital global. Outros se centram na abrangência sem precedentes do comércio mundial, envolvendo uma variedade de bens e serviços muito maiores do que antes. Embora as forças econômicas sejam uma parte integrante da globalização, seria errado sugerir que elas sozinhas a produzam. A globalização é criada pela convergência de fatores políticos, sociais, culturais e econômicos. Foi impelida, sobretudo, pelo desenvolvimento de tecnologias da informação e da comunicação que intensificaram a velocidade e o alcance da interação entre as pessoas ao redor do mundo. Tomando um exemplo simples, pense na Copa do Mundo realizada na França. Graças às conexões globais de televisão, alguns jogos foram assistidos por 2 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, gente, aqui nós temos um texto basicamente que está falando sobre o que é a globalização. A questão é, a oração, embora as forças econômicas sejam uma parte integrante da globalização, constrói em relação à oração principal do período. Seria errado sugerir que elas sozinhas a produzam, um sentido de. Ou seja, gente, como que a gente viu lá nas aulas anteriores sobre oração subordinada adverbial? Que vocês devem ver o quê? Qual é a conjunção? A conjunção ali, gente, que nós temos é embora. O embora, ele dá a ideia de proporção. Eu posso substituir à medida que as forças econômicas sejam uma parte integrante? Não, então eu sei que não é proporção. Causalidade. Por causa das forças econômicas. Também altera o sentido do nosso texto. Tempo. Quando as forças econômicas sejam uma parte integrante da globalização. Também altera sentido. Então, gente, temos ali a de concessão. Lembrando, gente, que concessão, então, é a ideia de oposição. Tomem cuidado, por quê? Nós temos orações coordenadas que eu também tenho essa questão de oposição, mas lá recebe o nome de adversativa. Aqui nas orações subordinadas, quando há a relação de dependência entre as orações, nós vamos chamar, então, de concessiva, tá? Esse área de concessão, então. Então, a certa na 1 é a letra D de dado. Número 2. O Brasil nunca sofrerá um grande terremoto? Não dá para descartar uma mega tragédia desse tipo, mas a possibilidade é muito pequena. Pelo menos enquanto a gente estiver vivo. Já deve ter ocorridos grandes terremotos no Brasil, há centenas de milhões de anos.
mas nos dados sismológicos coletados desde o século XVIII, não há registro de tremor forte em nosso território, afirma o geólogo João Carlos Dourado, especialista em sismologia da Unesp do Rio Claro, em São Paulo. A certeza de que o Brasil era uma terra abençoada por Deus e imune de terremotos, porém, foi abalada no início de dezembro, quando um terremoto de 4,9 graus na escala Richter no vilarejo de Caraíbas, em Minas Gerais, causou a primeira morte no país. De fato, o Brasil tem pelo menos 48 falhas pequenas sob sua crosta. Uma delas seria causado chacoalhão fatal. Mas a imagem de um país remendado não dá para assustar. Primeiro, porque o Brasil fica no meio de uma placa tectônica, a sul-americana, longe das instáveis regiões de contato entre placas. Segundo, porque as fraturas aqui geram no máximo terremotos médios, como o de Caraíbas. Mesmo que um abalo atinja uma cidade grande, provavelmente os efeitos não serão devastadores. As casas do vilarejo desabaram por serem construções muito simples, sem suporte estrutural. Em áreas urbanas, as estruturas são reforçadas e mais resistentes a tremores dessa intensidade, diz João Carlos. Mais um texto, então, aqui, gente, nesse caso, está falando sobre um terremoto que nós tivemos aqui no Brasil. No trecho. Segundo, porque as fraturas aqui geram, no máximo, terremotos médios, como o de Caraíbas. Mesmo que um abalo atinja uma cidade grande, provavelmente os efeitos não serão devastadores. Foram destacadas conjunções. Considerando-se o valor semântico representado por elas, bem como a classificação das orações que encabeçam, em qual opção a seguir há erro de análise. Então, nós temos que ver por quê, como e mesmo que. Na letra A, nós temos a conjunção como estabelece uma comparação entre o tipo de terremoto de Caraíbas no Brasil com outros terremotos no mundo. Não, gente. Realmente ela é uma conjunção comparativa, mas está falando dos terremotos médios e está, então, comparando com o terremoto que aconteceu em Caraíbas. Letra B. A locução conjuntiva, mesmo que, no contexto em que aparece, poderia ser substituída pela conjunção com quanto. Ambas apresentam, pois, o mesmo valor semântico. Aqui, gente, nós temos um problema, porque o mesmo que, se eu for substituir com quanto, eu vou mudar o sentido, então, da minha oração. Ou seja, gente, isso não pode acontecer. Então, a letra B não pode ser. Letra C. A locução conjuntiva, mesmo que, expressa uma concessão ou permissão. Ou seja, os efeitos dos terremotos serão pequenos, mesmo ocorrendo em cidades grandes. Gente, realmente nós temos ali uma questão de concessão, mas qual que é o problema? Vocês viram que na alternativa ele está citando que concessão é uma permissão? Não, gente, então não é uma permissão, a gente sabe que são ideias opostas. Por isso, não pode ser a letra C. Letra D. A conjunção porque introduz uma explicação sobre o motivo de os terremotos no Brasil virem a ser mais brandos, caso ocorram. Esse porquê, gente, ele está falando dos terremotos mais brandos? Não, ele está falando dos mais, como que eu posso dizer, mais fortes que nós tivemos aqui. Letra E. A conjunção porque expressa uma causa sobre o motivo de os terremotos no Brasil virem a ser mais brandos, caso ocorra. Sim, gente, ou seja, aqui a gente viu a diferença de porquê explicativo e porquê causal. Eu tenho porquê causal, gente, quando eu tenho uma oração subordinada. Se é uma oração coordenada, eu sei então que ele é explicativo. Logo, na 2, a certa é a letra E. Terceira, Maria das Dores entra e vai abrir o computador. Detenho-a. Não quero luz. Os dois pontos usados estabelecem uma relação de subordinação entre as orações. Que tipo de subordinação? Temporal, concessiva, final, conclusiva ou causal?
Aqui, gente, no caso, nós temos, então, a causa. Ou seja, ele está explicando do porquê que ela vai, né? Por que ele vai deter ela? Porque ele não quer luz. Então, sendo assim, na 3, a certa é a letra E. Número 4, para a gente encerrar, então. Assinale a alternativa em que a subordinada não traduz a ideia de consequência, comparação, concessão e causa. Por exemplo, na letra A, porquanto não fosse um ancião convencional, enterrou-se de sobrecasaca e polainas. Letra B, desde que era um ancião convencional, enterrou-se de sobrecasaca e polainas. Letra C, ele era um ancião tão convencional que se enterrou de sobrecasaca e polainas. Letra D, era um ancião mais convencional do que se enterrou de sobrecasaca e polainas. Ou E, ele era um ancião convencional na medida em que se enterrou de sobrecasaca e polaina. Gente, aqui então eu tenho uma que vai fugir então da nossa ideia central. Por quê? A letra E, gente, eu tenho a ideia de conformidade, ou seja, não batendo com consequência, comparação, concessão ou causa. Bom, gente, espero ter, ajudado vocês aqui com mais uma aula sobre gramática das orações subordinadas. Eu sei o quanto vocês devem ter medo desse assunto, mas fiquem tranquilos que não é tão difícil assim. Até a próxima aula!